Prece. Modos da prece? Não, mas modos da prece. Modo de orar. Yes! Nossa, tem vídeos espirituosos que é ótimo, que fala sobre isso. Notícias do dia. Variedades e espiritualidade na sua manhã. Manhã Boa Nova. Ótimo dia para você que está ligado aqui na rede Boa Nova de rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos ao vivo aqui, trazendo para você nossas notícias, sempre nossas informações, com muita espiritualidade, sempre com alegria para você começar bem a sua manhã aqui em nossas emissoras. Seja bem-vindo e bem-vinda se você está chegando agora. Sempre nós trazemos aqui às 8 horas da manhã, Manhã Boa Nova, comigo na apresentação, Vanessa Cavalcante. E claro, né, desejando um excelente 20 de março de 2025 a você que nos acompanha, né? Excelente quinta-feira a todos, toda a equipe da FEAL que está conosco, lá na Geração Rádio, TV, telefonistas, na produção, coordenação, nosso agradecimento e gratidão a toda a equipe aqui também da FEAL. Você que está em 85,5 no FM, nos acompanhando, nosso bom dia também. Você em Sorocaba, no AM 1080, vai chegando aí para acompanhar o nosso programa e seja bem-vindo e bem-vinda. Também pela Três Corações, no canal 14, TV aberta. Três Corações, alô, alô! Um bom dia, beijo para todo mundo na sintonia. Você que está no site portalmundomaior.com.br, acesse nossas novidades, notícias, artigos e nossa programação, né, nossos programas ao vivo também. Pegue seu celular para baixar também nosso aplicativo, né? Aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E aí você acompanha a gente onde você estiver. No Facebook, no YouTube também é possível nos acompanhar e trazer suas reflexões tão importantes, né, Edson Figueiredo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanessinha, um prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância, né? Ainda bem que a gente tem a tecnologia para poder nos unir. E é um prazer estar aqui para mais um programa. É sempre bom estar com vocês. Prazer é todo nosso aqui da FEAL, de tê-lo aqui conosco e de ter também Rossano Sobrinho. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Graças a Deus, tudo em paz. Abraço, Edson, aos amigos que nos acompanham. Que alegria poder estar aqui mais uma quinta-feira, refletindo, estudando, recebendo as luzes do conhecimento espírita, né, que ilumina a vida na Terra, o nosso entendimento. Muito obrigado, estou aqui com vocês. É isso mesmo, todos aprendemos juntos aqui, né? São muitas reflexões, ensinamentos, porque nós observamos, né, gente, que a humanidade, ela cresceu muito em conhecimento científico, estamos observando, né? A tecnologia ajuda muito mais nós aqui na humanidade, os homens, do que os animais faziam em séculos passados. Que a humanidade aí também já não desencarna por uma ferida na perna, por exemplo, e nem uma febre leva a criança ao túmulo. Hoje nós temos recursos para examinar profundamente o cérebro e o coração, já comporta também válvulas que lhe mantêm o passo rítmico das batidas. Pois é, para tudo o homem tem recursos. Para o seu corpo, ele encontra sempre algum recurso que afaste a enfermidade e lhe devolva o equilíbrio. No entanto, nunca o espírito esteve tão enfermo como está na atualidade. Nunca foi tão difícil encontrar um caminho para a alma humana, para a terapia curadora dos desajustados. Vemos lares em frangalhos, vemos espíritos maltrapilhos pelas experiências dolorosas que atravessaram na liberdade excessiva que a vida lhes concedeu. Onde está a evolução do espírito, acompanhando o avanço do conhecimento intelectual? Nunca os seres foram tão distanciados uns dos outros. Nunca foi tão fácil a comunicação entre os povos e nunca foi tão difícil os povos se comunicarem entre si. Cada dia mais o homem, né, a humanidade, tem medo da humanidade
E nesse estado de coisas, muito mais ele se afasta de Deus e se aproxima da descrença. Gente, esse é um trecho da Psicofonia de Shirlene Campos, pelo espírito Joseph Gleber. E nós vamos analisar por que será que ainda é possível resgatar esse caminho para a alma humana, conforme cita aqui nesse texto, né, Edson? Tá complicado, né, Vanessa? O texto faz menção aí a uma liberdade excessiva. Eu fico meio preocupado com essa questão de querer cercear a liberdade, mas, na verdade, ele está fazendo menção aí a um fato, que é essa questão da tecnologia invadindo os lares, a informação vindo de tudo quanto é lado, você não conseguir fazer uma separação, né, daquilo que é útil, não, porque quando você tem essa informação chegando de tudo quanto é lado, fica difícil você classificar aquilo que é bom ou não. E com isso, surgindo muitas, como é que poderia dizer, muitas informações oriundas aí de meios, eu diria que estranhos, porque a gente vem reparando, principalmente aqui no Brasil, um processo aí de destruição de alguns conceitos básicos, como da família, conceitos básicos como, por exemplo, da fé e por aí afora. Então, isso fez com que as pessoas, aqueles mais novos, não se aproximassem de Deus e os mais antigos acabassem perdendo o caminho. Tá? Então, quando o homem se afasta de Deus, e aí eu não estou falando em termos religiosos, tá? Estou falando em termos de religiosidade, de espiritualidade. Quando o ser humano se afasta desses conceitos, ou eles não os entendem, ou eles não os aceita, por não ter nem noção, ele fica à mercê, de fato, do dia a dia, das informações, desse jogo de informações que vem de tudo quanto é lado. Isso faz com que ele fique confuso. E, naturalmente, esse processo todo de confusão vai fazer com que ele enferme. Né? Primeiro vai estar o espírito enfermado. Depois, consequentemente, isso vai para o corpo físico, naturalmente. Né? Mas eu tenho para mim que o problema maior é essa falta de um norte. As próprias religiões em si se perderam um pouco, eu tenho esse conceito comigo também, né? Elas já não conseguem mais produzir nos seus profitentes ali essa religação, essa ligação com a espiritualidade, porque elas mesmas tratam de materialidade. Elas não, pelo menos da forma como eu vejo, como as coisas estão sendo apresentadas aí no campo religioso, né? Deus está distante das pessoas. Deus precisa ser comprado, entendeu? Não sei se vocês querem entender onde eu quero chegar, né? Você precisa pagar para ter acesso a Deus, isso aí é um absurdo, né? Isso tudo contribui para que, de fato, o espírito fique enfermo, né? O que você acha, Rossano? Eu vejo que nós estamos num período de uma grande transição, e aqui eu não estou comentando nem apenas esse modelo, o entendimento espírita da transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que eu vou dizer faz parte desse contexto. Nós vivemos durante muito tempo na humanidade uma heteronomia, ou seja, alguém mandava, o outro obedecia. As lideranças religiosas determinavam o caminho dos seguidores. Os líderes eram endeusados. Tivemos tempo da infalibilidade papal na igreja, quando a palavra do Papa era a palavra do próprio Deus. A Idade Média foi tenebrosa, dominada por esse paradigma, por esse modelo. E agora, após o iluminismo, com a ciência, o homem saiu desse modelo de acatar, de obedecer. E aí, como disse muito bem o Edson, nesse período de sair da heteronomia em busca da autonomia, não mais a lei que vem de fora, mas a lei que emerge do íntimo da criatura, como está em O Livro dos Espíritos, nós ficamos relativamente perdidos. Não obedecemos mais a líderes e nem temos que obedecer, mas também nos afastamos por demais desse modelo do equilíbrio, do bom senso. O budismo nos fala do caminho do meio e é uma proposta essencial.
a criatura humana. O mesmo acontece no campo da sexualidade, por exemplo. Até a década de 60, nada podia, tudo proibido. Tudo podia às escondidas, era respeitável, mesmo que o indivíduo com a família estruturada visitasse os bordéis, os lupanares, as estruturas dedicadas ao sexo livre, etc. E, de repente, isso se rompe, década de 60 e 70, o sexo, drogas e rock and roll, a criatura humana se vê livre, mas cai de forma muito triste na libertinagem. Ela não atinge a liberdade, que é o caminho do meio, ela alcança a libertinagem. E aí vem consequências dolorosas, vem doenças tenebrosas, processos difíceis para a humanidade. Então eu percebo que a gente ainda não atingiu a autonomia, porque de fato, como diz Thomas Hare, um pensador, o homem perdeu o endereço de Deus. Nem a heteronomia, alguém determinando tudo, nem a libertinagem, você podendo tudo. E a gente não pode tudo por um fator simples: Deus existe. Se Deus não existisse, nós poderíamos tudo. Mas como existem leis de equilíbrio, leis de justiça, leis perfeitas, o ser humano acaba resvalando na dor, que é o convite da vida, dizem os espíritos nobres, para que aceitemos uma entrevista com Deus. Como dizia o doutor Adão Nonato, é o cajado do pastor que busca a ovelha tresmalhada para retornar ao caminho do equilíbrio. Então eu vejo a humanidade nesse momento. Em Apocalipse há uma passagem interessante que fala de meia hora de silêncio no céu. Eu acho que a gente está vivendo a meia hora de silêncio no céu. Estamos entregues a nós mesmos nesse processo de avaliação do grande juízo da separação do joio e do trigo. Mas somos convidados sempre pelo sublime pastor a encontrarmos diretrizes de segurança no equilíbrio, na honestidade, na bondade, na lei de amor, justiça e caridade. Enquanto a criatura humana não acessar isso dentro de si, estará em sofrimento. Então, é um processo de transição de uma heteronomia equivocada para uma autonomia consciente. Você que está na nossa sintonia, o que você acha sobre o nosso tema aqui do programa que estamos trazendo hoje, né? Espíritos enfermos. O que significa a enfermidade espiritual para você? Traga aí sua opinião pelo 0800 979 5011. Esse é o nosso telefone. Vai ligando e participando conosco. Temos também o 11 2457 5011. São as linhas do ouvinte para você ligar e participar. Também pode enviar aí o seu comentário pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 11 99643 3827. Pega o seu celular e mande o seu comentário, a sua pergunta também, né, aqui para o nosso programa. A Solange está aí atendendo todo mundo. Beijo, gratidão a Sol. E você manda, então, suas mensagens para 9643 3827, que é o nosso WhatsApp. Será que podemos dizer que nós só entendemos Deus a partir do momento em que entendemos o nosso semelhante, nas suas necessidades, e também no momento em que nossas necessidades espirituais são atendidas, Edson? Interessante essa questão, né? E eu queria fazer até um link com a última fala do Rossano, que eu achei interessantíssima. A gente está tratando aqui de espíritos enfermos, né? E quando você, como espírito em si, que, né, percebe que está enfermo, você vai em busca da cura. Não é isso? Quando você está enfermo do corpo, você vai em busca de um médico e tal. Quando você está enfermo do espírito, você vai em busca da cura espiritual, né? Então, talvez seja aí o processo nesse caos, podemos chamar de caos, que a gente está vivenciando hoje, né? Que é o que o Rossano trata aí como sendo esse período de transição, que muitos vão buscar a sua espiritualidade. Então, quando eu vou dar um exemplo aqui, né? Muitas pessoas que aportam as casas espíritas, elas chegam pela enfermidade em si, pode ser uma enfermidade psíquica, pode ser uma enfermidade numa questão de um luto ou de uma perda profunda de alguma situação assim. Quando ela chega, ela não sabe muito bem o que ela está querendo buscar, ela está querendo se libertar de alguma coisa ali, de um processo de sofrimento.
Mas aí ela entende que ela precisa trabalhar por si, ela precisa, vamos assim dizer, se esforçar nesse processo todo de reequilíbrio dela, né? Do entendimento do que acontece com ela. E uma das situações que mais ajudam as pessoas é quando elas se prestam a auxiliar o outro, o próximo. Que é né? Ela chega, está desequilibrada, ela se reequilibra, ela começa a ter compreensão de uma série de coisas e ela é convidada, então, a servir também. A partir deste momento, ela entra num processo de reequilíbrio de si mesma, de entendimento de uma série de coisas que acontecia com ela começa a comparar a situação dela com aquilo que ela está vendo o outro vivenciar, às vezes até numa situação pior que a dela, e ali ela vai buscando esse equilíbrio todo, né? E é atividade, em nome de Deus, vamos assim dizer, braçal mesmo, sabe? Essa atividade de você se colocar, né? Para auxiliar, que faz essas pessoas se reequilibrarem e encontrarem até propósito, né? Para a vida delas. Um propósito que até então ela desconhecia. Então é o se doar, que é mais ou menos o que fala aí, né? Na mensagem, é o se doar, para em busca dessa doação você se equilibrar, você se curar das suas enfermidades espirituais. Você me fez lembrar, Edson, de uma passagem, né, que dizem, né, que Chico Xavier, quando ele estava se sentindo enfermo espiritualmente, Emmanuel sugeria para ele ir para a favela, para ajudar as pessoas. E aí, se envolvendo com a dor do próximo, ele se melhorava. Tem sentido com o que você falou. E aí, Rossano? Então, eu vou prosseguir falando de Chico Xavier. Vou prosseguir com o Chico, fazendo um link também com o que o Edson falou. Muitas mães que buscavam Chico, que tinham perdido seus filhos, esperando uma carta consoladora, as cartas não vinham. E o Chico conversava com essas mães, dizendo, olha, não tem nada, aquela história, o telefone toca de lá para cá e tal, mas eu te recomendo procurar outras mães que sofrem, conversar com elas, chorar com elas, partilhar a sua dor. Então, o caminho, eu vou até ser meio enfático. Eu vejo muita gente, né? Nós estamos aqui num campo de liberdade, poder falar o que a gente pensa à luz do conhecimento espírita, muita gente buscando Deus. E vai para a igreja, vai para o centro e busca Deus, e Deus, e Deus. Ok. Eu penso que o caminho para Deus é sempre o próximo. É sempre o próximo. Porque muito Deus sem o próximo não é verdade. Inclusive, o Novo Testamento fala disso, né? Aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Como se pode amar a quem não vemos se não amarmos a quem podemos ver? Então, o foco de Jesus Cristo, o foco da proposta do Evangelho é sempre o próximo. Deus não carece de nossas louvaminhas, de bajulação. A gente canta louvores a Deus porque nos faz bem, mas Deus é Deus. Nós estamos num planetinha na periferia da Via Láctea, girando em torno de uma estrela de quinta grandeza. Brincando aqui, nós ainda somos de quinta. Então, Deus é Deus. Agora, quando nós nos conectamos com alguém que sofre, ali Deus está presente. Certa feita, Madre Teresa retirou um moribundo de um latão de lixo, que era hindu, e ele perguntou, qual a sua religião, para que eu possa segui-la? Ela, que era católica, disse, o amor. E ele disse, mas qual o seu Deus? E ela disse, você. Então, a verdadeira religião, o Cristo, por exemplo, é o arquétipo da perfeição humana, é o filho do homem, é o resultado da evolução. Quando, ele mesmo disse, né? Quando você acolhe um desses pequeninos, a mim que você acolhe. Então, quando a religião fala muito de Deus e esquece do amor ao próximo, nós estamos diante de algum problema. Porque Deus não carece, né? Claro, Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas, diz o Espírito André Luiz. Então, amar a Deus, interessante, no mandamento, quando Jesus sintetiza toda a lei e os profetas, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e um mandamento semelhante a este. Então, Jesus chega a dizer que amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Então, Deus não carece de tantas louvaminhas, de tanta bajulação, porque Deus é Deus. Agora,
a forma melhor de servir, a ponte real para Deus será sempre o nosso próximo. Seja o próximo mais próximo da nossa família, seja o próximo distante. E quando o doutor da lei indaga a Jesus o que era necessário fazer para entrar no reino de Deus, Jesus falou: você tem que me adorar, você tem que me considerar seu salvador. Jesus nunca falou isso. Isso veio depois com o paulinismo. Jesus disse assim: o que diz a lei? E o doutor da lei repetiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus concluiu: faze isso e viverás. Então, Deus está sempre no nosso próximo. Se a gente desconsiderar isso, teremos religiosismo, mas não teremos espiritualidade. Você que está aqui no nosso Facebook também pode deixar aqui o seu comentário, né? Hoje a gente está falando sobre essa questão dos espíritos enfermos e queremos te ouvir. O que você acha? Vem aqui nossa transmissão ao vivo participar. Estamos no facebook.com/TV Mundo Maior ao vivo. Clique lá para assistir. Não esquece de curtir, de compartilhar aí com seus amigos, com a sua família. É muito importante que você compartilhe, assim nosso programa chega cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, né? Então, gratidão se você já compartilhou também e vai mandando aí suas mensagens, questões, é sempre importante, né? Nosso bom dia para Rosemary Salles, para o Samuel Rosa sempre participando, bom dia e gratidão, né, todos que estão aqui no Face em nossa sintonia, já mandando bom dia a toda a nossa equipe, muito bom receber o carinho e as mensagens de vocês. Acho que a gente já falou disso, né, mas vamos falar mais um pouquinho, se tiver mais alguma sugestão aí, Edson, dessas ferramentas, né, que nós temos para curar as enfermidades espirituais. Olha, eu aprendi que existem várias, tá? Mas eu precisei buscar esse caminho e foi através da dor também, viu? Da enfermidade, né? Naquela época eu achava que eu era enfermo do corpo, quando eu descobri, na verdade, que eu era enfermo do espírito. E o meu espírito enfermo estava afetando o meu corpo. Olha que interessante, né? Graças a Deus que eu tive essa oportunidade quando eu era um pouco mais novo. Eu tinha meus 27 anos de idade. E ali eu pude, então, redirecionar a minha vida para um caminho da busca desse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que eu era um mendigo espiritual, sabe? Eu era um pedinte espiritual, né? Um necessitado. Eu vivia em função da busca da aceitação do outro, da busca de estar sendo considerado pelo outro, carente desse amor externo, porque eu não aprendi a amar a mim mesmo, não aprendi a estar comigo e me aceitar do jeito que eu sou, para daí eu começar esse processo de transformação. Graças a Deus que eu cheguei na doutrina, com a dor, pela dor, e no conhecimento espírita, nessa busca, né, desse conhecimento, do entendimento, das reflexões que eu fazia quando eu li uma questão no Livro dos Espíritos, às vezes eu ficava refletindo sobre ela, né? Às vezes não uma noite, não, várias vezes eu ficava refletindo, eu falava, caramba, e aquilo foi me ajudando a me curar, espiritualmente falando. Consequentemente, isso foi transmutado para o corpo, né? O corpo se curou também. E quando eu me coloquei a servir de fato a causa, né, eu entendi que eu poderia servir, eu deixei de ser o pedinte para ser aquele que contribui. Olha que interessante, né? Como é que você pode se transformar de pedinte para aquele que contribui com o outro, né? É nesse processo todo de reequilíbrio, de entendimento muito profundo de que a vida não é só ficar pagando boleto e ficar aí, né, nesses processos de busca do material, da sobrevivência material, né? Quando você se entende como um espírito imortal, quando você se entende que você está aqui para os seus aprendizados e aquilo que você pode colocar em prática daquilo que você vem aprendendo para se transformar de fato, né, para sair daqui melhor, espiritualmente falando, aí é um caminho maravilhoso. E eu, graças a Deus, encontrei esse caminho dessa forma, tá? Muito bom, Edson, que bom. Obrigada pelo seu relato.
Vou trazer aqui alguns comentários dos ouvintes, mas antes, só voltando aqui no que você falou, né, Rossano, quinta categoria, nós estamos piores, eu, Edson e você, que a gente está na equipe de quinta-feira, minha mãe. Pois é, já pensou? Só brincando um pouquinho, mas vamos lá. Verdade. Vamos trazer a Luísa Lopes, que está no nosso YouTube. Bom dia. Eu sou portuguesa e na infância e adolescência só conhecia a religião católica. Só tinha opção da Igreja Católica. Agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer o Espiritismo e o GEMB. Que bonitinha. Obrigada, Luísa, pelo seu relato. É isso aí, viu? A Márcia Gilardino. Bom dia, queridos. Hoje temos a impressão que as pessoas são movidas por terapias, entre aspas, as religiões movidas ao Pix, entre aspas aqui, e a espiritualidade sendo tão difícil de encontrar. Rossano? É verdade. A questão é que nós nos desequilibramos muito, querida. A questão é que nós nos distanciamos da nossa essência. E isso é o processo, resultado da própria evolução. Olha que curioso. Nós éramos seres não tão pensantes, pensávamos menos, tínhamos menos informações, você mesmo está dizendo que só conhecia a Igreja Católica. E, de repente, esse conhecimento vai dilatando, vai se amplificando, faz parte do próprio processo evolutivo da humanidade. A Bíblia diz que, no final dos tempos, desse ciclo evolutivo, o conhecimento se multiplicaria. A questão agora é saber lidar com tantos conhecimentos e tantas informações. A grande problemática da criatura humana, do adoecimento humano, em todos os aspectos, é que nós nos tornamos seres complexos e insatisfeitos. A complexidade faz parte da evolução, porque um dia surgimos simples e ignorantes, e vamos adquirindo complexidade. Só que essa evolução não é em linha reta. É como um pássaro planador. O espírito não retrocede, mas adoece. Então a gente sobe um pouquinho e desce. Sobe mais um pouquinho, desce para pegar o embalo e prosseguir subindo. A saúde, que é o sentido profundo da palavra salvação, é um processo de cair e levantar, cair e levantar. O espírito vai deixando de ser simples e ignorante rumo à plenitude do conhecimento e do amor. Vivemos um momento de muitas informações. Com Eckhart Tolle, um autor alemão radicado no Canadá, autor do livro O Poder do Agora, que recomendo a todas as pessoas, um divisor de águas na minha vida. Mas é um livro espírita, do movimento espírita. É um livro espiritualista, mas é espiritismo puro, eu ouso dizer. E traz esse autor, Eckhart Tolle, os livros dele publicados no Brasil pela editora Sextante, ele nos ensina a fazer um mergulho em nós mesmos. Eu digo com ousadia que, assim como Allan Kardec apresentou a geografia da vida espiritual, esse autor apresentou a geografia da vida mental e consciencial do nosso eu. É um livro de autoconhecimento, sem professar nenhuma religião específica. O Eckhart Tolle diz que nós estamos entulhados, colocando na minha linguagem popular, por muito conhecimento, por muita informação. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra brasileiro e autor, ele diz que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que o imperador romano da época de Cristo. Quantas informações! E a criatura humana perdida, ela pipoca para lá, pipoca para cá, vê um vídeo, vê uma palestra, vê isso, uma bobagem, uma fofoca, e ela está perdida, porque falta um roteiro de crescimento e disciplinas para caminhar no meio de tantas informações com mais segurança. O que eu percebo que nós vamos ter que inserir algumas ferramentas aí para a criatura humana sobreviver. O místico oriental e polêmico Osho dizia que se a criatura não meditar por 1 hora todo dia, ela fica neurótica, ela fica entulhada. Osho talvez tenha exagerado, mas eu digo, se o indivíduo não evadir do burburinho das informações, da agitação do mundo de hoje, que você sai à rua, tem placa para todo lado, barulho, uma poluição visual, sonora, inúmeros estímulos audiovisuais, que o Dr. Augusto Cury diz, inclusive, se a gênese, a origem da síndrome do pensamento acelerado, uma mente que não para, o indivíduo fica neurótico, o indivíduo adoece.
Então é o momento de percebermos que carecemos de silêncio. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, ele dizia que a criatura precisa de 2 movimentos, um para fora, agitação, trabalho, pessoas e etc. E outro para dentro, quietude, silêncio, meditação. Precisamos retomar ferramentas antigas que os orientais conhecem há muito tempo. Meditar, 10 minutinhos, um lugar, assentar-se, focar na respiração e não parar a mente nem tentar, observar. 10 minutos. Eu proponho 15, mas muita gente fala 15, eu medito meia hora, 40 minutos, todo dia. Tem dia que eu fico em 20 minutos, a depender do meu dia. Então, como terapeuta, eu quero deixar essa dica. Busquemos uma prática meditativa. Ah, Rosana, eu não consigo nem parar. Porque tem gente que fala assim, eu falo, você lê uma página edificante? Eu não consigo ler nada. Eu estou num turbilhão. Então, ore. Também não consigo orar. Eu começo a orar, entram outros pensamentos intrusos. Medite. Porque meditar qualquer um pode. Não é parar a mente, repito. A mente é um rio caudaloso. Meditar é sentar à margem do rio e observar. Fica observando. 2 minutos, 3. Ah, Rosana, eu senti mais agitada ainda, porque você percebeu o seu estado interno de agitação. Ao terminar 10 minutinhos, você estará mais leve. A insatisfação, que é a gênese de tudo isso, é porque a mente agitada nos impede de fruir, com R mesmo, de sentir a vida, não de fluir. Embora, se você não fruir, você também não vai fluir na vida. Mas é você sentir, olhar uma árvore. Quem observa uma árvore? Mas como assim observar uma árvore? Sim, a beleza de uma árvore. Quem olha para o céu hoje em dia, observar as estrelas, olhar para o céu, sim, somos o único animal com essa possibilidade de contemplar o céu, né? Como diz o salmista Davi, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quase ninguém olha para o céu. Aqui em nossa cidade, não sei se já relatei isso aqui em algum programa, um dia faltou energia elétrica. Eu estou no interior das Minas Gerais. E aqui é muito comum. O cachorro fez um xixi no poste, acabou a energia elétrica. E aí, um amigo meu saiu com o filhinho numa noite dessa sem luz elétrica. Sentou, encostou com o filhinho num carro, colocou o menino sob o capô do carro e começou a mostrar as estrelas. O menininho encantado e o pai, conhecedor um pouco de astronomia, começou a mostrar, tá vendo aquela ali, aquela outra ali, a constelação. E o menininho novinho de 5 anos, 6 anos, observando, e o pai brincando com a criança em plena escuridão. Quando a luz voltou, o pai voltou com o filhinho para dentro de casa, mas antes de chegar em casa, o menino disse, pai, quando teremos outra noite de Deus? Quando teremos outra noite de Deus para observarmos as estrelas? Estamos tão agitados que não vemos. Fazemos uma viagem e não vemos a paisagem. Onde está a criatura humana nesse momento? Perdida dentro de seus infinitos pensamentos, quase sempre inúteis. Perguntar a Buda, Siddhartha, mestre, qual a sua doutrina? Ah, eu ensino os meus discípulos a andar, se alimentar e conversar. Mas, mestre, todo mundo faz isso. Mas eu ensino que eles façam percebendo, estando no momento presente. A gente namora sem perceber. A gente toma um banho e não se dá conta da água. A gente se alimenta e não sente o sabor dos alimentos, tendo tantas possibilidades gustativas dos infinitos sabores criados pela divindade. Mas a criatura humana está perdida na sua insatisfação, tentando matar a sede de felicidade na água salgada das ilusões. Você que está na nossa sintonia está acompanhando o Manhã Boa Nova. E muita reflexão, e muito aprendizado, muito ensinamento aqui, crescendo juntos, né? Trazendo aqui os comentários, né, dos nossos comentaristas, nossos convidados, colunistas também, que hoje, daqui a pouquinho, a gente tem mais uma coluna. E, claro, né, a sua gratidão, porque o seu comentário é de extrema importância para esse programa acontecer. Então, continue aí em nossas plataformas digitais, né, mandando também os seus questionamentos e relatos, né? É muito bom receber o carinho de todos.
Vamos lá, vamos para as notícias do dia. Por quê? Porque a maioria do Supremo Tribunal Federal rejeita os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto para impedir que os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin atuem no julgamento da denúncia sobre a trama golpista. Inflação deve levar os juros a 15% ao ano em 2025, preços em tendência de alta, consumo acima da capacidade produtiva e percepção de risco com as contas públicas devem contribuir para mais altas dos juros, que devem se manter altos por um bom período. 78% dos brasileiros acham que a quantidade de mulheres na política não faz diferença, mas em 9 em cada 10 querem mais candidatas nas próximas eleições, diz pesquisa. A pesquisa por mais mulheres na política do Instituto Patrícia Galvão e do IPEC revela que a população reconhece a importância da presença feminina nos espaços de poder, mas também enxerga barreiras significativas para sua participação efetiva. Em São Paulo, a CPTM muda a saída do trem expresso aeroporto da Barra Funda para a Estação da Luz até abril. Mudança ocorre para que obras aconteçam na linha 11 Coral. Embarque deve ocorrer na Estação da Luz até 1º de abril, segundo a empresa. Novo boletim médico do Papa Francisco aponta mais uma melhora. Foi suspensa a ventilação mecânica do pontífice e a fisioterapia motora e respiratória tem mostrado progresso, de acordo com o Vaticano. Vamos trazer a notícia de Sorocaba, porque mais de 59 mil empresas começaram 2025 com algum tipo de dívida protestada em cartórios de Sorocaba. Este número inclui desde o cadastro de microempreendedor individual até grandes empresas. Conforme apurado pela TVT, este aumento no número de dívidas de empresas tem causado preocupação em quem necessita contratar os serviços de pessoas jurídicas no Estado. Um levantamento feito pelo Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil mostra que o total de pessoas jurídicas protestadas saltou de 38,1 mil em 2023 para 59,2 mil em 2024, sendo equivalente a um aumento de 55%. Quanto ao número de pessoas físicas protestadas, passou de 66,5 mil em 2023 para 81,1 mil em 2024, sendo um crescimento de 22%. O total de CPFs e CNPJs com dívidas registradas nos cartórios de protesto do Estado apresentou um aumento de 34%, subindo de 104,7 mil para 140,4 mil. Vamos trazer a previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 24, mínima de 18 graus com pancadas de chuva. Em Sorocaba, a máxima é de 26, mínima de 17 graus, parcialmente nublado. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 24, mínima de 17 graus com chuva por lá. E vamos falar sobre cuidar de si mesmo, né? Estamos falando um pouquinho disso no nosso tema do programa, porque fica ainda mais fácil cuidar de si mesmo com os nossos diversos serviços e profissionais que estão disponíveis no Clube de Vantagens. Ao fazer parte, você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova pode usufruir de descontos exclusivos, condições especiais em farmácias, diversos especialistas também da área da saúde, terapias integrativas, também autocuidado, e todos estão disponíveis através do Clube de Vantagem. Gente, não é só isso, tá? Você também aproveita os benefícios que são especiais aí na área de entretenimento, de aprendizado, hospedaria, lojas aí selecionadas, né? Então não fique de fora, acesse agora mesmo o site clubeamigos.com.br, torne-se sócio e aproveite todos os benefícios que nós disponibilizamos para você. Se você já é sócio, só acessar então, clubeamigos.com.br, aproveite já também. A gente vai ter um encontro, Amigos da Boa Nova, né? Nosso 20º encontro, aí dia 31 de maio, aí quem é sócio tem desconto especial, né? Só comprar o ingresso, tá? mundomaior.com.br, ou você compra também no 0800 12 018 38. Vamos nos ver lá no encontro, hein? 20º encontro Amigos da Boa Nova, 31 de maio. Olha, tem aqui comentários, né? O Samuel Rosa, bom dia. Eu, infelizmente, não entrei na doutrina no momento ruim, porque
vi a realidade de nossas existências na doutrina. Eu, felizmente, não entrei num momento ruim, né, Samuel? Obrigado por participar. Ana Dias, gratidão, de Brasília, Distrito Federal. Obrigada, Ana Dias, pela participação. Josias Santos, meu mantra diário desde 15 de março de 2020, data que comecei o home office por causa da pandemia, é ouvir a Rádio Boa Nova. E maior parte do meu dia tem funcionado bem para mim. Ai, que maravilha de relato, gratidão até a pandemia, né, que trouxe coisas boas também. Beijo, Josias. Terezinha Antunes, é sempre uma alegria estarmos juntos, bom dia, beijo para Terezinha. YouTube, Portal Mundo Maior, Márcia Gonçalves, conheço pessoas que são ateus, mas presenciei essas pessoas na hora do desespero procurar a Deus. Mas depois que tudo passa, elas voltam ao mesmo. Muito triste isso. Aprendi com Chico Xavier, quando posso, abraço uma árvore. Sinto que quando faço isso, fico mais feliz. O que você destaca aqui dos nossos ouvintes, né, Edson? Interessante, ela só precisa tomar cuidado para não ser taxada de louca, né? Sair abraçando as árvores. Porque o mundo está tão estranho, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que a gente tem cada vez mais a necessidade de centrar-se, né? De perceber nesse turbilhão. Eu estava ouvindo você falar das notícias aí, o quanto é importante você pensar por si só, sabe? Por si mesmo, e não entrar nessas guerras de narrativas, nessas coisas que estão acontecendo aí, por busca de domínio, de poder e por aí afora. O ser humano precisa ter poder para si, de si. Quando você aprender que você precisa ter o poder sobre você mesmo, vai ser de extrema importância. E o Rossano estava falando do Jung, eu lembro de uma frase que eu sempre uso ela. Essa frase é atribuída a ele e eu sempre uso em algumas palestras, né? É uma frase simples, que ele diz assim, ó, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, quando a gente aprender a olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos despertar para a nossa realidade. E aí o mundo vai estar girando à nossa volta, as coisas acontecendo, mas você vai saber definir e decidir o que é bom para você, até em processos de questionamentos que você faça sobre aquilo que está acontecendo e aquilo que pode ser bom para você trazer para si ou não. Então a gente está nesse mundo aí precisando de se centrar mais, sabe? E esses relatos que foram trazidos aí são interessantes nesse aspecto, né? Tem mais um aqui, já vou trazer pelo WhatsApp, a Márcia de Jandira, São Paulo. Vanessa, bom dia. Meu Deus, que banho de luz é esse? Quanto conhecimento, quanta sabedoria. Encantada de estar aqui, gratidão demais. Um abraço para você, obrigada, né, por deixar aqui a sua participação, e a todos que estão aí, Jandira também, muito obrigada, viu? Você quer trazer algum destaque também, Rossano? A doutrina, o conhecimento espírita é esse banho de luz, né? Eu, como Edson, eu contatei a doutrina, aos 25 anos, eu não sabia para onde correr mais, porque eu não tinha entendimento das coisas, e viver sem entendimento é muito triste. Chico Xavier dizia, né? A grande bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Antes de conhecer a doutrina, a gente é carregado pela esteira das nossas dores. Depois de conhecê-la, a gente carrega a esteira. A gente está mais consciente, mais centrado, como disse o Edson. A criatura humana precisa se dissociar do turbilhão de pensamentos e olhá-los de fora. Nós não somos a mente, nós temos uma mente. Nós somos o eu profundo, a consciência, o self, a centelha divina. E essa centelha tem que expandir através da reforma íntima, da renovação, do estudo permanente, para a gente não ser arrastado pelo caudal de pensamentos confusos e da sociedade. Esse é o grande despertar que os iluminados atingiram e que a gente pode atingir pelas vias do conhecimento e da vivência, né? O conhecimento, ele nos desperta e a prática vai nos libertando paulatinamente. Muito bom estar aqui, esses comentários maravilhosos, gratidão aí a todos.
Aqui nessa psicofonia que a gente trouxe hoje, ele também chama atenção a respeito da fé, né? Então a gente vai deixar também a nossa mensagem a respeito de para todos, né, que estão aqui na sintonia, que tenhamos mais fé em cada dia a dia também para trazer essa reflexão, né? Eu queria deixar também essa mensagem aqui no nosso programa. Sua mensagem então também final, Edson. A minha mensagem é de que a gente aprenda de fato a observar o que está acontecendo sem se deixar influenciar, né? E a gente está de fato mergulhado num mar aí de informação que vem de tudo quanto é lado, muita gente querendo dominar a narrativa para impor a sua narrativa aos outros, e você é o único responsável por trazer, eu insisto com isso, tá? De trazer para dentro de você aquilo que você vai optar por vivenciar. Você pode escolher se iluminar, como a ouvinte falou aí, né? Ou você pode escolher entrar num mundo de trevas, de trevas que eu estou querendo dizer, de você não saber para onde caminhar, entende? Você está perdido, né? É nesse aspecto. Então o convite que eu faço é esse: procure se centrar mais, questionar mais, porque o questionamento, segundo o Kardec, é o caminho para a fé raciocinada, né? Maravilhoso. E assim, nós vamos encerrando, não tem mais tempo, então encerramos o Manhã Boa Nova de hoje. Obrigada a todas as participações, muito obrigada, Rossano, tudo de bom. Gratidão, gratidão. Obrigada, Edson, beijo. Valeu, é sempre bom estar com vocês, meu amigo Rossano, então, fantástico, tudo de bom. Obrigada, Edson, obrigada, Rossano, obrigada ao Sidney, a Regina aqui na produção, beijo pro Sidney também. Obrigada ao Alessandro, Jefferson, Solange, a Guilmar, toda a nossa equipe aqui também da FEAL, né? Você continua aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Você acompanhou Manhã Boa Nova.